Olá, o meu nome é Bruno Seabra, sou médico dentista, docente da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, de Imagiologia, sou também fotógrafo profissional e diretor do Light Up Studio, um estúdio de fotografia profissional. Este é o módulo 3 do curso para assistentes dentários, organizado pela Ordem dos Médicos Dentistas, em que iremos falar de imagiologia dentomaxilofacial. E neste terceiro capítulo vamos ver o quê? Vamos ver os exames radiográficos. E, e os exames radiográficos principais que usamos numa primeira consulta são uma radiografia panorâmica, que vemos aqui. Podemos usar eventualmente também, se for em casos de doentes que vão fazer ortodontia, uma teleradiografia. Estes são os dois exames radiográficos extraorais mais frequentes. A radiografia panorâmica e a teleradiografia ou raio-x de perfil. A radiografia panorâmica tem este nome do facto de ser uma radiografia que é feita ortogonalmente, por isso na perpendicular, é uma panorâmica da boca e faz um corte precisamente na zona dos dentes e por isso é uma tomografia, então daí vir o seu nome ortopantomografia, para além do nome também conhecido de radiografia panorâmica. Aqui nós vemos basicamente, se tivermos o crânio seria o globo terrestre e a panorâmica seria um planisfério, um mapa que é espalhado sobre uma superfície. De facto, uma das coisas mais importantes da radiografia panorâmica é o plano focal. O plano focal é um plano no qual toda a área dentária deverá estar para ficar focada, por isso se chama plano focal, e é isso que permite que nós visualizemos as estruturas que nos interessam e não apareçam outras estruturas focadas, sabendo nós que para realizar a radiografia panorâmica a radiação atravessa toda a cara, toda a face e por isso poderiam ficar outras estruturas nítidas. E vamos ver quando falarmos de erro que quando o doente não é bem posicionado podemos ter erros consequentes disso. Aqui vemos que para a preparação do doente devemos fazer algumas manobras prévias, nomeadamente a remoção de objetos metálicos, brincos, colares, piercings, que estejam no paciente, próteses que sejam removíveis, metálicas ou acrílicas, algumas acrílicas também têm ganchos, que depois vão interferir com a imagem que nós queremos. Casacos volumosos e agasalhos volumosos também devem ser tirados, porque a radiografia vai rodar à volta do paciente e não pode ter nada, nem um capuz, nem nada aqui nesta zona, nem um cachecol, por isso é importante que se remova esse tipo de agasalhos. E depois a proteção deve ser feita com um avental de chumbo sem o colar cervical, precisamente porque esta zona, se existir, vai bloquear depois a passagem de radiação. Então, a proteção deve ser feita com um colete sem o colar cervical. Depois o posicionamento vai respeitar determinados parâmetros, algumas máquinas permitem que o dente fique sentado, outras a maior parte são em pé, o dente tem que estar imóvel, tem que estar a olhar no horizonte para o plano de Frankfurt ficar paralelo ao chão, a coluna cervical também deve estar bem posicionada e bem direita, por isso o doente deve chegar à frente, como está aqui neste esquema, de forma a que a coluna fique mais direita e não fique o doente meio corcunda. Ele deve estar a morder num mordente, onde encaixam os dentes, que vai garantir precisamente que é isso que vai garantir precisamente que os dentes fiquem, os de cima e os de baixo, no plano focal, porque ao morder no mordente, ele vai chegar os dentes de baixo para a frente e os dentes ficam precisamente ao mesmo nível. O cefalostato também vai permitir estabilizar a cabeça para o paciente não mexer e para ficar equilibrada. A língua deverá pedir-se para encostar a língua ao céu da boca, nomeadamente toda a parte da sua base da língua, em vez de ser só a pontinha, pedir-se para encostar a língua toda ao céu da boca, como se fosse deitar a língua no céu da boca. Depois vamos usar os posicionadores luminosos também para orientar e ver onde é que está o canino e também ver onde é que está depois aqui um plano de Frankfurt
que passa aqui na zona por baixo do olho, nesta zona da asa do nariz também. O doente deverá respirar uma respiração lenta para não provocar movimento. Vemos aqui outros posicionamentos que poderão ajudar na visualização, por isso é importante a gente utilizar. As máquinas são ligeiramente diferentes, mas não são normalmente muito difíceis de se utilizarem. Há algumas situações particulares de orientação ou de colocação do paciente nesta preparação, nomeadamente nas crianças e nos doentes com patologia periodontal, deve-se pôr a cabeça mais baixa nas crianças para se ver os dentes que normalmente estão a erupcionar e estão por trás, para se visualizar bem os dentes, e na doença periodontal para se visualizar também de uma forma mais correta a falta de osso. Claro que sabemos que não é o exame principal para ver este tipo de patologia. Nos desdentados totais, o que fazemos é levantar o queixo de forma a apanhar esta zona da mandíbula também de uma forma mais correta e não tão alterada. Excepcionalmente, os doentes usam próteses quando queremos avaliar a patologia oclusal, poderá ser uma indicação, porque geralmente tiramos as próteses removíveis, para que a articulação fique bem posicionada e não fique alterada pelo facto do doente, por não ter prótese, estar a encerrar mais a boca. É uma situação especial em que se vai utilizar as próteses. Quais são as indicações da radiografia panorâmica? Bom, como é óbvio, uma das mais diretas é a visualização da fórmula dentária, ou seja, que dentes é que estão presentes ou ausentes. Depois, a detecção de lesões que existam em qualquer parte óssea, quer seja alveolar, quer seja outro osso basal, para além do osso alveolar onde estão os dentes. Depois, fazer o estudo precisamente das desgendações, que dentes são presentes ou ausentes, ver, visualizar corpos que possam estar estranhos no meio do osso ou dos tecidos, que também aparece, se forem radioopacos. Avaliação das articulações temporomandibulares, malformações faciais, em doentes, por exemplo, precisam de cirurgia ortognática, traumatologia maxilofacial, por isso o doente teve um traumatismo, é complicado estar a pôr qualquer coisa para tirar uma radiografia periapical, e poderá fazer uma radiografia panorâmica que não tem de abrir a boca, nem fazer mais nada, e de uma forma simples consegue visualizar as estruturas da face e a parte até do globo ocular, que permite visualizar. Depois, na parte da implantologia, também é interessante ver. A parte das glândulas salivares também poderemos ver como uma periapical, não poderíamos. E em doentes com trismos, quer dizer que uma contração muscular que impede a abertura da boca, também para fazer diagnóstico é indicado fazer este tipo de radiografia, o doente pode estar com a boca encerrada. Aqui vemos, por exemplo, aqui no quarto quadrante, aqui em baixo, deste lado esquerdo, mas que corresponde ao lado direito do doente, uma imagem grande de uma lesão. O Bernardo, isto foi um achado radiográfico, no sentido em que ele estava na brincadeira com o pai, assim aos morrinhos. O pai deu-lhe um murro aqui no queixo e ele queixou-se, e tocou-lhe e viu que lhe doía, e doía alguma coisa o suficiente para ir a uma consulta, tirar uma radiografia e ter-se detectado esta lesão, que é uma lesão benigna, que tem uma resolução mais ou menos simples, e vejam como os dentes depois foram ao sítio, usou o aparelho e os dentes ficaram bem posicionados, não teve grande problema. Mas foi um susto para a família, como devem calcular. A localização de corpos estranhos, por exemplo, aqui uma agulha que fraturou, uma agulha para uma anestesia troncular, que é mais comprida, que se usa aqui atrás na parte posterior da boca, e que fraturou. Aqui, por exemplo, estilhaços de chumbo. Este paciente levou com uma caçadeira e ficou com a cara desfeita, por isso vocês veem aqui algumas placas de titânio a segurar e a juntar partes da cara óssea que ficou desfeita, e ainda veem que no meio do osso e no meio dos tecidos molles ficaram ainda chumbos que não vão sair daqui, que se visualizam depois na radiografia panorâmica. Na avaliação da articulação temporomandibular,
Também se pode fazer uma técnica própria, utilizando a máquina da panorâmica, para fazer uma radiografia do lado direito do paciente e do lado esquerdo do paciente, com a boca aberta ou fechada, e vejam como a articulação muda o seu posicionamento. Malformações faciais, aqui vemos um doente com, por exemplo, a mordida aberta, e geralmente nas radiografias panorâmicas os dentes não tocam porque o doente protrui e chega aos dentes para a frente e os dentes de trás não ficam a tocar. Aqui, nitidamente, vê-se que, apesar de ser posicionado o doente, se o dente tem mordida aberta não vai conseguir morder um mordente e ficaram os dentes do lado direito do vosso lado esquerdo a tocarem, do lado direito do paciente. Traumatologia maxilofacial, aqui nós conseguimos observar precisamente que o paciente tem uma fratura nesta zona na mandíbula do lado esquerdo, e aqui neste paciente também do lado esquerdo vemos aqui uma fratura junto a este molar aqui atrás. Foi um doente que levou um murro e que estava com uma dor num dente que lhe doía quando mastigava. Vamos tirar uma radiografia panorâmica, também tivemos um achado, temos aqui uma linha de fratura no paciente. Na implantologia, aqui após cirurgia para avaliar como é que ficaram os implantes, neste caso vê-se que os implantes de cima mais distais, que estão mais para trás, vê-se que as peças não estão precisamente adaptadas, têm ali uma ligeira desadaptação, por isso os implantes não estão passivos, a prótese deverá ser corrigida. Aqui nas glândulas salivares também se visualiza um cálculo, visualiza-se o ducto que está com um meio de contraste e que permite visualizar todo o processo que será necessário fazer e que explicaria o facto do doente ter dores ou ter queixas naquela zona. Aqui a localização, por exemplo, de dentes inclusos, usando a radiografia panorâmica. Quais são então as vantagens da radiografia panorâmica e desvantagens? As vantagens é um mínimo desconforto, é rápido e é fácil de executar, tem uma dose baixa de radiação, tendo em conta o potencial de visualização de tecidos, ou seja, se fizéssemos radiografias periapicais, que são radiografias dentro da boca, para tirar radiografias a todos os dentes e termos a informação de todos os dentes, iríamos usar muito mais radiação. As desvantagens é a falta de detalhe, pelo facto de haver sobreposição de estruturas, uma vez que para captar este lado, a ampola está deste lado e por isso vai atravessar todos os tecidos até a imagem ficar captada deste lado, por isso é a falta de detalhe de facto que existe pela sobreposição de estruturas e muitas vezes pode haver também duplicação de imagens. Os aparelhos também são dispendiosos e isso é uma desvantagem, claro que a sua rentabilidade é muito grande, porque de facto praticamente todos os doentes necessitam de uma radiografia panorâmica, por isso o investimento muitas vezes é interessante para as clínicas. Hoje em dia fala-se um bocadinho da dificuldade que existe na legalização destes sistemas e no valor que se paga para se ter estes sistemas radiológicos todos licenciados, nomeadamente a radiografia panorâmica. Quais são as limitações da radiografia panorâmica? A identificação de cáries, por isso tudo que seja necessário envolve mais detalhe, a radiografia panorâmica não tem. Se for uma cárie grande, consegue-se detectar. Se forem cáries mais pequenas, recomenda-se a utilização de outro tipo de radiografias que vamos ver a seguir. É difícil também a imobilização da criança, por isso é complicado. No outro dia assisti a um exame de uma criança, teve que ser repetido porque a criança se mexeu, precisava de fazer um tratamento ortodôntico, que é avaliação, e teve de ser repetido porque ela se mexeu. Depois, na traumatologia do maciço facial também tem limitações, há outros exames mais indicados. A localização radiográfica também de algumas alterações também pode ser mais complicado e existe sempre um envolvimento de um grau de ampliação, por isso não se pode medir a panorâmica e achar que aquilo é o tamanho real, porque na realidade as panorâmicas promovem uma certa ampliação das estruturas que estão envolvidas. Aqui temos um exame de teleradiografia, que falámos há bocado, muito indicado nos pacientes ortodônticos. Muitos dos sistemas que fazem radiografias panorâmicas também permitem realizar estas telerradiografias, para se depois fazer o estudo cefalométrico, muito utilizado em ortodontia e em cirurgia maxilofacial.
Utiliza-se nestes casos um filtro para os tecidos moles, porque os tecidos moles geralmente não se vêem, mas se vocês olharem para esta radiografia conseguem ver ali que existe, observa-se bem o nariz e os lábios, precisamente porque nestes casos se coloca um filtro precisamente para salientar os tecidos moles e então excepcionalmente consegue-se ver bem ali o contorno, que é importante neste estudo ortodôntico e de cirurgia maxilofacial para se perceber onde é que vão ficar os dentes, porque são os dentes que depois vão projetar também a posição dos lábios, por exemplo. Aqui está um estudo de uma cefalometria, que corresponde à marcação de pontos e de retas que depois permitem tirar as medidas que vão permitir o estudo e a definição também do plano de tratamento ortodôntico ou de cirurgia ortognática para este tipo de pacientes. Aqui muito rapidamente vemos, por exemplo, uma teleradiografia de um doente com uma projeção da mandíbula, um prognatismo, e depois, após a cirurgia ortognática, vemos como a mandíbula ficou mais bem posicionada e observem também, neste caso, o contorno dos tecidos moles, que é muito interessante, como mudou completamente e como conseguem antever já um perfil da pessoa muito mais estético. Aqui os dentes bem posicionados e aqui o perfil antes e depois, que é interessante observar. Em termos intraorais, temos diferentes tipos de filmes, como vimos. Temos estas películas do lado direito, os filmes antigos, mas depois temos estes sensores no meio, na mão, tem um ecrã de fósforo, que é muito parecido com as películas antigas, como vimos no início, noutra aula, e do lado esquerdo temos um sensor já com este invólucro de plástico de radiologia digital direta. O do meio é radiologia digital indireta, como falámos também, temos de levá-lo a um scanner para que possa ser digitalizada a imagem, por isso a passagem para o computador é ligeiramente mais lenta do que a do lado esquerdo, que é praticamente imediato. Aqui vemos os diferentes tamanhos que existem de películas. O mais frequente nas películas que se utilizava era o tamanho 2. Existe a mesma correspondência de tamanhos aqui do lado direito nestes sistemas neste caso da Carestream, nestes sistemas de placas de fósforo, que vejam que são muito fininhos e têm os vários tamanhos. E isto é um exemplo de um scanner digital onde se introduz naquela ranhura a película que é revelada e conseguimos ter a imagem direta, pode passar direta para o computador. Aqui vemos o quê? Vemos o que é a angulação vertical. Na realização de radiografias, nós temos a ampola e a ampola pode ser colocada de uma forma a vir neste sentido, em que temos uma angulação vertical positiva, ou então um ângulo mais baixo, um ângulo negativo. Neste caso será positivo e aqui para baixo será uma angulação vertical negativa. Geralmente nas radiografias para os dentes superiores a angulação é mais positiva, nas radiografias para os dentes inferiores a angulação é mais negativa. Em cima positiva, em baixo mais negativa. Vemos aqui o que é o raio central. O raio central idealmente deverá ficar, que é o raio que está no meio da ampola, o raio do centro, deverá ficar a apontar, de forma a que não exista erro, deverá ficar a apontar para onde queremos radiografar. Neste caso temos 3 molares, queríamos radiografar o segundo molar, neste caso seria um 47, então o raio central, que é o centro, irá apontar para aquele dente, de forma a não falharmos o diagnóstico. Neste caso, imaginem que é um dente que estava com uma lesão periapical, uma lesão que necessita de tratamento endodôntico e queremos ter a certeza que o dente tem algum problema e não podemos falhar para não ter de repetir. No caso de falharmos, a gente chama de falta de pontaria, iria aparecer isto, ou seja, iria aparecer a película, mas ali uma zona em que não apanhou radiação. Veja como a radiação é muito bem orientada e posicionada, por isso nós temos uma ampola que tem uma forma redonda e se falharmos ao lado não apanha nada. Ok? Aqui vemos vários exemplos. A angulação horizontal também é muito importante. A arcada tem esta forma de ferradura e por isso, quando nós estamos a fazer uma radiografia, não queremos que os dentes fiquem com os pontos de contacto sobrepostos e por isso
a radiação tem de passar paralela, perpendicular aos pontos de contacto. E se tirarmos mais posterior, temos de mudar também o posicionamento da película de forma a corrigir. Por exemplo, na radiografia do lado esquerdo, estamos a fazer uma radiografia em que a radiação vai passar pelos pontos de contacto, por isso a radiação é perpendicular à película e aos dentes, a radiação. No lado direito, a angulação da radiação não é perpendicular, por isso vai haver sobreposição dos pontos de contacto, ou seja, as superfícies dos dentes vão estar sobrepostas, o que vai impedir o diagnóstico. Sempre que temos sobreposição, temos de ter cuidado porque vamos estar a esconder os dentes e a informação, o que pode levar a um incorreto diagnóstico. Aqui temos duas radiografias bite-wings, ou interproximais, ou também chamadas retrocoronárias, que são as radiografias de segunda linha, no sentido de que a primeira radiografia que se tira quando o doente vem à clínica é uma radiografia panorâmica, para um diagnóstico geral, é ótima para mostrar precisamente ao paciente o que é que se passa em que sítio da boca, porque ele consegue olhar e perceber, entender a sua boca, percebe quais são os dentes da frente, percebe quais são os dentes de trás. Neste tipo de radiografias ele fica mais perdido, mas são de importância extrema para diagnosticar pormenores. Conseguimos ver o quê? Conseguimos ver as restaurações que o paciente tem, conseguimos ver a crista alveolar, ver se teve mais perda óssea ou menos perda óssea. Conseguimos ver o contorno do esmalte, das restaurações, se há infiltrações, se não há, e por isso tem um valor diagnóstico enorme. E todos os pacientes que vêm à nossa consulta, numa primeira vez, está recomendado a realização destas radiografias. Vamos ver mais à frente qual a frequência com que se faz estas radiografias. Aqui nós vemos também outro exemplo de radiografias feitas num paciente. Que dentes é que nós temos de apanhar nas radiografias? Devemos sempre apanhar de distal do canino até mesial do último dente, que se for um siso, deverá ser mesial do siso. Isto leva a que, muitas vezes, por exemplo aqui neste caso, nós não estamos a ver distal do canino, o que significa que nós não estamos a ver todos os dentes, não conseguimos ver as faces, por exemplo, mesiais dos premolares. Se nós dissermos ao doente que não tem cárie, podemos estar a mentir, podemos estar a falsear essa informação. Então é importante nós vermos corretamente as coisas e geralmente necessitamos sempre fazer uma radiografia na zona dos premolares, outra radiografia na zona dos molares de um lado e depois a mesma coisa do outro lado. Numa criança não tem tantos dentes ainda, por isso uma bite-wing permite ver os dentes todos. Geralmente nas crianças fazem-se para diagnóstico, muitas vezes não se faz panorâmica, faz-se estas radiografias bite-wings, quando são pequeninos, e depois faz-se umas radiografias oclusais, como vamos ver na parte dos dentes anteriores, para se ver a erupção. As bite-wings têm uma técnica correta para se fazer, geralmente tem que se usar um suporte. O que é que vai acontecer? O filme vai ficar, ou o sensor vai ficar perpendicular praticamente ao raio central, ou 5 ou 10 graus, e o raio vai passar no espaço interproximais, por isso a radiação horizontal vai ser correta para não haver sobreposição. Como está aqui também, vamos fazer 2 raios-x de cada lado, um na zona dos premolares, outro nos molares. Aqui vemos um tipo de película especial, que não é utilizado na radiologia digital, era na convencional, que é um filme de tipo 3, que é mais comprido e só numa radiografia, por isso só numa exposição, consegue apanhar desde distal do canino até mesial do último dente, o que seria excelente. Qual é o problema? Bom, a de cima vemos que os dentes não foram feitos, a radiografia não foi feita com a angulação correta e por isso existe sobreposição da face oclusal. Não é grave, porque geralmente não queremos ver a face oclusal, propriamente dita, mas é importante este corte que seja perpendicular aos dentes. Porquê? Porque nós queremos ver precisamente na junção amelo-dentinária, que é a junção entre o esmalte e a dentina que está por baixo, é aí que nós vamos tentar detectar as cáries e por isso na de cima é mais difícil também detectar. Estas radiografias não são muito utilizadas, não eram muito utilizadas, precisamente porque, como vimos, a nossa boca faz uma arcada
e a arcada é redonda. Por isso, esta película não vai apanhar nos premolares ou então nos molares os dentes não sobrepostos. Aqui é uma exceção, estão todos praticamente não estão sobrepostos, só aqui nos molares cá atrás começam a estar um bocadinho sobrepostos e por isso podia dificultar o diagnóstico. Nos premolares não temos essa sobreposição. Então o ideal é fazer uma aos premolares sem estar sobreposta e uma também aos molares, também não sobreposta. Esta angulação, esta inclinação da ampola ligeiramente 5 ou 10 graus positivos tem a ver com isto, que é a curva do Wilson, em que as cúspides dos dentes têm esta inclinação e por isso automaticamente, muitas vezes quando o doente morde o suporte, fica tudo mais ou menos com esta angulação e por isso não é preciso alterar grande coisa. Temos vários suportes para fazer a radiografia by Twing, temos uns mais complicados, outros menos complicados. Um dos suportes principais que recomendamos é o RIN XCP, que é este aqui que está vermelho, para fazer as radiografias by Twings, e que é um suporte que dá para fazer todo o tipo de radiografias. By Twings, já vamos falar também dele, by Twings, mas também periapicais, quer posteriores, quer anteriores. Vejam aqui, então, do lado esquerdo temos a radiografia feita aos premolares e do lado direito chegamos um bocadinho para trás. No caso dos sensores, facilita-nos imenso o trabalho porque nós posicionamos o sensor, por exemplo, para apanhar a radiografia aos molares. Depois, sem tirar da boca, percebemos que o estamos a deslocar e deslocamos ligeiramente para mesial, mais para a zona dos premolares e rodamos de forma a que as superfícies dos dentes não fiquem sobrepostas, o ponto de contacto. Nas técnicas intraorais de periapical, é uma radiografia diferente, para além das by Twings. Aqui a periapical significa que vamos fazer uma radiografia à volta dos tecidos que estão à volta do ápex. Por isso o osso, o ligamento periodontal, nomeadamente nos casos, por exemplo, de doentes que tenham uma cárie grande ou que desconfiemos que o dente está necrosado e necessita uma radiografia para perceber se tem já alguma lesão ou não na raiz, ou então em doentes também com doença periodontal extensa, que não vemos na radiografia by Twing, a crista óssea, porque já está mais baixa, já está mais reabsorvida e então precisamos fazer radiografia periapical. Há várias técnicas, geralmente a recomendada é a técnica paralelométrica, em que o dente vai estar paralelo à película e precisamos ter uma imagem proporcional, que é o mais indicado, enquanto nesta técnica isométrica, em que a película é posta mais ao calhas, vai haver muitas vezes uma distorção. Vemos aqui do lado esquerdo uma radiografia feita com a técnica paralelométrica e vemos onde é que está o nível ósseo e percebemos que o dente perdeu muito osso. Do lado direito vemos a mesma radiografia tirada com a técnica isométrica e parece que de repente a boca se encheu, entre os dentes se encheu de osso e de facto a imagem é incorreta. Por isso, sempre, qual a técnica mais recomendada para fazer uma radiografia periapical? É a técnica paralelométrica, que provoca menos distorção e permite melhor medição, melhor controle das alterações que existem ao longo do tempo. O indicado também neste tipo de técnicas é sempre usar um suporte, e estes suportes para a técnica paralelométrica permitem manter a película estável e garantir o sucesso na nossa radiografia. Ali tínhamos uma radiografia periapical anterior, que geralmente se tira com o sensor ou a película na vertical. As periapicais posteriores tiram-se com a película na horizontal, ou seja, deitada, enquanto as anteriores com a película em pé. Com os sensores digitais, como os sensores são ligeiramente mais pequenos, em algumas situações está recomendado nos posteriores também fazer uma radiografia periapical com a película na vertical, de forma a garantir que consigamos apanhar o ápex. Pronto, estão aqui as angulações, não vamos perder muito tempo com isto, mas isto seriam as angulações na técnica isométrica, que não é mais indicado.